Ficará para sempre com nitidez em minha memória porque foi simples e sem circunstâncias inúteis. Irene tricotava em seu quarto. Eram 8 da noite e de repente tive a ideia de pôr a chaleira no fogo para esquentar água para o mate. Segui pelo corredor até diante da porta de carvalho entreaberta e ia virando para me dirigir à cozinha quando ouvi um barulho na sala de jantar ou na biblioteca. O barulho chegava impreciso e surdo, como uma cadeira que cai sobre o tapete ou um sussurro abafado de pessoas conversando. Também o ouvi, ao mesmo tempo, 1 segundo depois, ao fundo do corredor que levava daqueles aposentos até a porta. Me joguei de encontro à porta antes que fosse tarde demais, fechei de golpe, apanhando o corpo. Felizmente, a chave estava na fechadura de nosso lado da porta. Para maior segurança, passei o ferrolho. Fui até a cozinha, esquentei água e quando voltei com a bandeja do mate, falei para Irene. Tive que fechar a porta do corredor. A parte do fundo foi tomada. De Júlio Cortázar, Casa Tomada. Em Bestiário. Editora Companhia das Letras. Tradução de Heloísa Jan. 2021. Olá, eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Jorge Amaral e Ana Raiz para indicar mais uma leitura estranha. Dessa vez, a gente vai falar de Júlio Cortázar, eu não sei a exata pronúncia desse espanhol, principalmente com base em 2 contos que estão na coletânea do Bestiário, que é A Casa Tomada e Carta à Senhorita em Paris, 2 contos bastante conhecidos. Estávamos conversando agora sobre como é gostoso poder reler essas histórias e falar um pouco delas. E antes da gente começar a conversa, vale ressaltar nossos pedidos e recadinhos, que é o quê? Se você puder, para que essa produção continue numa segunda temporada, encontra a gente no apoia.se/leitura estranha. A gente já tem metade da primeira meta alcançada, que é uma meta só para custear a edição de 2 episódios mensais pelo editor. Então, se vocês quiserem que esse programa continue existindo, a gente precisa atingir essa primeira meta só para fazer o pagamento da edição do programa, certo? Depois a gente vai estabelecendo novas metas para outras questões, como produção do livro, remuneração do nosso trabalho aqui. Mas para continuar existindo, a gente precisa que vocês abram lá, apoiem o programa. Ou se você não puder fazer esse apoio mensal, você pode compartilhar esse programa com quem você acha que vai gostar. Você pode entrar na plataforma, no tocador de podcast que você gosta, curtir, comentar, dar 5 estrelas. E também você pode ouvir esse podcast pelo tocador da Aurelo. Lá, cada play é remunerado e a gente recebe dinheiro sem você gastar nada. Muito bem, então acho que pra gente falar um pouco do Cortázar, a gente pode fazer uma apresentação dele, para quem não conhece. Eu gosto muito que ele resume o próprio nascimento como sumamente bélico. Ele é argentino e ele falava assim do nascimento dele porque ele foi concebido enquanto as tropas alemãs avançavam na Bélgica. Nasceu em 26 de agosto de 1914 na Embaixada Argentina em Bruxelas e depois de uma estadia muito curta em Barcelona, onde nasceu a irmã dele, Cortázar mudou aos 4 anos para a Argentina, mas ele depois, mais para frente, se autoexilou em Paris. Era, enfim, além de professor, tradutor, era um crítico do governo peronista. Ele foi lá para Paris, mas morreu aos 69 anos, em 1984, vítima de leucemia. E também foi marcado na vida dele pela acromegalia, que é uma doença que atinge adultos e que causa o crescimento excessivo de partes como mãos, pés e nariz. E dados recentes sugerem que talvez ele também tivesse sido contaminado pelo vírus do HIV durante uma transfusão de sangue, curiosamente. Existe uma corrente que está investigando essas possibilidades. Enfim, e vocês já tinham tido contato com Cortázar? Como é que é essa relação de vocês com ele? Eu gosto muito de contos, muito mesmo, assim. Eu sempre que quero conhecer um autor e ele escreve contos e narrativas mais longas, eu opto por ler contos. E às vezes acabo gostando mais dos contos, como é o caso da Clarice Lispector, mas isso é outro assunto. O Cortázar é um autor que a gente sempre ouve falar, né? Quando você leitor, assim, então ele tá sempre ali citado, e então desde
que eu leio Cortázar, eu leio contos dele. Nunca li O Jogo da Amarelinha, mas lerei. É aquilo, né? Igual Em Busca do Tempo Perdido também, lerei. Um amigo meu chama isso de futuro do improvável. o tempo verbal. Mas já tinha lido, gostei muitíssimo do Cortázar desde a primeira leitura. Eu li o Cronópolis e Famas, foi o meu primeiro contato com ele, e era o tipo de leitura que eu fiquei semanas na cabeça dos outros, assim, caramba, você já leu Cortázar? Assim. Tanto que eu não tenho mais esse livro, porque eu fui passando ele pra frente e ele acabou com alguém, não sei. Mas acho que a maior parte das pessoas que eu conheço que leram Cortázar foi por imposição minha, porque eu fiquei muito maluca, assim. E agora, quando a gente decidiu colocar ele na nossa grade de leituras, eu fiquei muito feliz, porque já tinha muito tempo que eu não lia. E eu fiquei imensamente feliz de reler. Não estava errado meu eu jovem ter gostado tanto, assim. Eu gostei muito, muito mesmo. Ele mesmo, né? Tinha tudo pra ser, assim, uma figura mais pacata. O cara era tradutor e morou fora e tal, mas ele é, ao mesmo tempo, uma figura muito fascinante também. Então, um cara que todo mundo tem que ler, assim. E toda vez... A gente fala muito hoje, o que é uma coisa ótima, de literatura latino-americana, né? Eu acho que os brasileiros estamos nos interessando mais pela literatura latino-americana, para além de Borges e Cortázar. Porém, eu sempre cito Cortázar. Eu sempre volto. Você tá gostando de Mariana Henriques? Mas leu Cortázar? Eu sempre preciso voltar um pouquinho. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro conto dele que eu li, mas sim, sempre foi alguém que me impressionou bastante por essa questão justamente do estranhamento que a gente trata aqui, né? Ele tem contos muito variados, né, de tipos muito diferentes. Eu tava até tentando comparar, assim, que a gente gravou o último episódio sobre Rubião, né? Tô até tentando pensar na minha cabeça, assim, né? Qual que é a diferença entre eles? Qual que é a similaridade, né? Rubião tem uma coisa um pouco mais melancólica, né? Um pouco diferente, um pouco mais preciso nas palavras. Talvez acho que o Cortázar deixa a coisa fluir mais de alguma maneira ali, né? Não tem tanto essa precisão, digamos. Tem um pouco mais de algo meio rebuscado até em alguns contos, assim, né? Tem um estilo um pouco mais intenso em vários, né? Tem alguns que são angustiantes até, né? Você fica ali, assim, sem ar lendo, né? E ele vai por vários caminhos até, que depois a gente até vai comentar, assim, né? Então tem alguns que são muito técnicos, tem alguns que são mais metafóricos, né? Então eu acho que ele tem um estilo um pouco mais variado, né? E isso é muito legal, porque a gente consegue, pegando agora tem os livros que são a obra completa dele de contos, né, tal, então a gente consegue ter ali experiências múltiplas, né, sempre com bastante intensidade, eu acho. Acho que ele tem um estilo assim, né, que de alguma forma, te dá um soco, assim, né? Ele tem uma coisa assim bem potente no estilo. Ao mesmo tempo tem esses estranhamentos de muitas formas também, né? Então é um autor assim também que eu super recomendo, assim, para quem gosta de escrever, né, principalmente, tem que saborear um pouco dessas variedades do Cortázar. Acho que para deixar visível algumas questões desse estranhamento na narrativa dele, hoje a gente vai falar principalmente de dois contos, né? Dois contos bastante conhecidos, né? Um é A Casa Tomada, que vai contar a história de um casal de irmãos. Você pode interpretar o casal como quiser depois de ler o livro, mas que eles têm uma casa grande, eles cuidam ali daquela casa, fazem faxina todos os dias, das 7 da manhã às 11, para vocês visualizarem quão grande é aquilo, até o momento em que a casa é tomada. Eles ouvem vozes e uma parte da casa é tomada e eles começam a se restringir, e eles têm que mudar a dinâmica deles em relação a essa ocupação. O outro conto, que é Uma Carta a uma Senhorita em Paris, vai contar a história de um homem que escreve para uma senhorita em Paris, porque ele vai morar na casa dela por um tempo, enquanto ela tá lá na França por alguns meses. E só que ele passa por um problema, assim. Ele é uma pessoa que tem como condição uma particularidade, que é o fato de que ele vomita coelhinhos. E tudo bem, não é um grande problema, porque assim, são intervalos longos até o coelhinho ser vomitado, crescer, e aí ele dá de presente pra uma moça que vai realmente fazer o abate. O problema é que ele chega na casa dessa senhorita e começa a vomitar muitos coelhinhos, até um total de 10, que é o momento em que ele fala, bom, talvez as coisas estejam um pouco diferentes nessas semanas. E aí você vai ver o desenrolar dessa pequena inconveniência que é vomitar tantos coelhinhos de uma vez. Acho que o Jorge falou bem desse estranhamento, porque na narrativa do Cortázar, ele vai fazer esse estranhamento do cotidiano
né? Que é o que a gente colocou no título, que é o normal é estranho. Acho que para vocês visualizarem essa linha produtiva dele, a gente pode pensar no que o Cortázar fala alguns aspectos do conto que ele escreve. Ali ele já começa falando uma coisa muito curiosa, que é o fato de que as narrativas que ele escreve pertencem ao gênero chamado fantástico por falta de nome melhor, né? Por que ele tá dizendo isso? Porque ele tá num momento ali de produção que é um momento de crise e de renovação artística nessa linha de representação da realidade, né? A gente vê esses diversos momentos, diversas de tensões narrativas que pretendem de alguma forma representar o real, e ele estava ali, mais um desses espaços, tendo contato, visualizando diversas vanguardas, né, que estavam ali achando formas de desvelar esse real, de entender realidades ocultas, outros níveis de realismo. E ele vai, então, descrever esse cotidiano, essa normalidade, mas uma normalidade que está oculta, né? Ele está pensando numa realidade verdadeira, entre aspas, né? Ele vai entender a nossa percepção da realidade como uma construção falsa, né? Então ele vai tentar desmantelar essa estrutura, essa teia que cobre a realidade, e muitas vezes ele vai inclusive fazer com que os contos terminem do nada, ou que a gente só veja uma parte daquilo que ele tá dizendo, justamente para brincar um pouco com essa interpretação limitada, né, que a gente teria do que é real. Dialoga até um pouquinho com o que a gente falou do próprio Lovecraft no segundo episódio, e também nas questões do que é o estranho, que a gente falou no primeiro episódio da narrativa mesmo, que é essa busca por jogar uma outra luz naquilo que parece ser uma coisa já dada, postulada e normalizada, né? E aí acho que a gente pode começar essa discussão pensando em algumas questões técnicas que ele usa para falar isso, que é até inclusive um texto de Jaime Alasraqui, que chama Conto Introdução, que vai falar justamente como tanto o Cortázar como o Borges se dedicam a uma escrita neofantástica, né? Ele escreve como Deus fantástica, que desvia dos medos e horrores do fantástico puro, tradicional, e vai criar ali uma narrativa que ela é antirrealista no sentido de mostrar um elemento estranho, tratado de uma maneira trivial, mas também nessa forma de trabalhar a realidade, né? Acho que esse é o primeiro ponto, talvez, de visualizar o caminho do Cortázar, que é essa distorção do real. Na resenha que fiz pro Jornal Rascunho, que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, eu inclusive coloquei essa brincadeira, né? Eu falei que é a realidade numa fita de Moebius, né? Pra quem não conhece a fita de Moebius, é uma fita que ela começa de um lado de fora e aí ela torce e o interno passa a ser o externo e o externo passa a ser o interno em outro momento. Você não tem exatamente qual que é o lado de dentro e qual que é o lado de fora, né? Acho que tem alguns contos em que isso fica muito claro e alguns que isso fica mais subjetivo. Essa alternância que eu tô pensando. Eu acho que, assim, até seguindo nesse sentido que o Arthur tá comentando, a gente podia falar um pouquinho até do realismo mágico em si, né? Tentar trazer um pouquinho mais sobre isso. Pra mim, assim, muito do realismo mágico, né? Acho que bastante concordando com o que Arthur falou, assim, é que ele trata um pouco dos nossos automatismos, assim, da nossa percepção automatizada da vida, né? Da realidade, das coisas, das ordens sociais, dos costumes, né? De tudo isso. Um pouco naquele jeito que os formalistas russos diziam, né? Que a arte, ela tem que nos fazer ver as coisas como se fosse pela primeira vez, né? Então, o estranhamento do realismo mágico, eu sinto que tem bem essa função, assim, né, de trazer aos olhos alguma coisa, né, de uma maneira, às vezes, que poderia até ser banal se a gente passasse despercebido, mas a maneira como isso está articulado ali é como se tirasse ali do banal e colocasse para um diferencial mais visível, de alguma forma. E aí eu tava dando uma pesquisada, até achei um livro aqui do David Roas, que é um espanhol, e ele comenta que o termo realismo mágico, ele foi cunhado por um crítico alemão, em 1925, Franz Roh, R-O-H. E aí ele falava não só de literatura, mas de outras artes e tal, e ele dava algumas características que eu achei bem interessantes, assim, acho que a gente pode discutir a respeito. Ele falava que tinha que trazer um sentimento do mágico, como se fosse uma estranheza entre o familiar e o cotidiano, que é justamente o que, né, nossos temas aqui, né? Isso ele disse lá em 25. Uma dimensão metafísica, no sentido de que o mágico transforma o real em algo inquietante, né? E aí acho que tem tudo a ver com Borges, por exemplo, né? E vários contos do Cortázar. Também uma naturalização do estranho e um certo primitivismo no sentido de uma volta ao mito, a algo mitológico. Assim, né? Alguns contos a gente realmente vê
essa questão mitológica. Mas também uma objetividade na reprodução do visível com a máxima precisão, né? Então existe um realismo no realismo mágico, né? Não à toa é o nome dele, né? E um tom, né, que é frio e ao mesmo tempo impessoal, porque existe a eliminação dessas emoções do estranhamento nos personagens e no narrador. É um narrador de uma certa forma impassível, assim, né, que não se surpreende com nada, né? Então eu achei interessante essas características porque elas parece que são bem gerais, assim, mas englobam bem bastante do que a gente está falando aqui. E aí ele resume assim, né, já o realismo mágico, ele semeia ali de alguma maneira uma coexistência que não é problemática entre o real e o sobrenatural, em um mundo que é semelhante ao nosso. E aí a gente pode aproveitar e fazer uma distinção, né? Bom, mas qual a diferença entre um realismo mágico e uma fantasia, por exemplo? Né? Bom, a fantasia não vai ter essa preocupação de estar calcada no real. Ela vai estar ali, às vezes, falando de outros mundos, ou de, né, um mundo em que, mesmo que seja uma fantasia urbana, por exemplo, né, em que pode existir cidades parecidas com as nossas, algo desse tipo, mas é uma outra pegada, né? O fantástico está ali por outros motivos. Às vezes não tanto para fazer justamente essa diferenciação, né, esse estranhamento que a gente está falando. Às vezes uma fantasia, propriamente dita, ela é menos estranha, até porque a gente já está acostumado com muitas das convenções, né, dos tropos que se usa. Então ela talvez cause menos, de certa forma, essas brigas, assim, né, entre real e imaginação, entre real e mito, entre real e coelhinhos que saem da boca do fulano, né? E de outro lado tem também as narrativas maravilhosas, que são mais contos de fadas, e os próprios mitos, né? E tem o fantástico, aquele fantástico clássico que a gente comentou um pouquinho no último episódio, né? Que é esse fantástico que fica a dúvida e que os narradores, eles têm ali uma preocupação em saber se aquilo é real ou não é real, né? Se o fantasma existe ou não existe, se é um sonho, se não é um sonho, né? E o realismo mágico não tem isso, ele dá como algo tranquilo, assim, isso aconteceu e, né, estamos aqui, né, vendo isso sem se preocupar se deve ser, né, algo, né, místico ou não, digamos assim, faz parte dessa realidade, tá tudo bem. E isso pode ser algo, às vezes, meio metafórico, pode ser uma alegoria, pode ser algum tipo de crítica social, pode, mas acima de tudo eu acho que eles passam essa sensação de que dentro daquele mundo isso funciona daquela maneira, e aí a gente consegue viver ali, e aí isso traz ainda mais estranhamento, né, porque aquilo parece como se fosse algo que a gente tá vendo aqui na esquina, né? Eu gosto dessa diferenciação do que é realismo mágico do que é fantasia, porque alguns autores, poucos, mas a crítica que o realismo mágico recebe é uma crítica que eu não suporto, que é e só fala que é realismo mágico que é latino-americano, em qualquer outro lugar é fantasia. Não é a mesma coisa. Essa leitura que você fez agora, esse elencamento aí desses pontos, eu acho que deixa bem claro isso. A fantasia, você aceita, você tem aquela suspensão de crença ali e dragões existem e sei lá. No realismo mágico tem esse pano de fundo inquietante mesmo, porque por mais que o fantástico, o mágico, ele seja naturalizado naquela realidade, por mais que o cara vomite coelhinho, e quando ele escreve a carta, ele não escreve assim, tipo, nossa, eu nem sei como te explicar. Não, ele não tem por que ele explicar por que ele vomita coelhinho. Ele quer explicar por que os coelhinhos destruíram a casa da mulher. O problema dele é a frequência, né? A frequência, assim, olha, um coelhinho eu dava conta. 2 já ficou complicado. Quando chegou em 10, assim, seu tapete tá podre. Eu não consegui mais limpar o pelo. Eles roeram seu abajur. Os armários estão no horror. Então, a preocupação dele é mais, bem... Né? A preocupação dele é bem real. É bem física, né? Assim, caramba. E aí eu tinha que guardar esses coelhinhos no guarda-roupa e começou uma destruição. Ou o cara que antes dele chegar, ele é precedido por uma nuvem de borboletas amarelas, né? Como é o Maurício... Não lembro o nome do personagem, Senhor de Solidão. Apesar de você ter esses pontos que, naquela realidade, eles são naturalizados, isso não deixa de trazer um incômodo, de jogar luz sobre o que você falou, sobre algo que é cotidiano, corriqueiro, ali, mas aquilo se torna estranho porque você tá vendo não só por outra ótica, mas às vezes pela ótica da primeira vez. Então, assim, eu nunca tinha reparado o que pode acontecer com
alguém que começa a vomitar coelhinhos. E são fofinhos os coelhinhos, o pior é isso. E ele fica, como é que eu vou fazer agora? E eles comem trevo e eles são fofinhos. E quando ele pega na mão assim, ele dorme na mão dele. Aí você fica assim, poxa, é pior ainda ele ser fofo, né? É muito pior. Porque traz isso que é inquietante. Por mais que às vezes seja só coelhinhos, mas aquela situação vai escalando, o que é um aspecto que não necessariamente tem na fantasia. Eu posso ter só uma história de capa e espada que tenha dragões, ou que tenha mágicos, ou que não necessariamente aquilo traga essa inquietude, esse vale da estranheza, assim, parece muito a realidade, mas não é. Porque, por outro lado, o elemento do real, mais do que do real, do realismo também é muito forte. Eu posso aceitar que nesse ambiente de fantasia, onde existem dragões, e tudo parece muito o Reino Unido, porém só até no nível ali, eu posso aceitar que aquela é a realidade. Mas quando eu falo de uma realidade que é minha, latino-americana, eu falo muito sobre isso quando eu falo do Gabriel Garcia Marques, a íntima, né? Eu fazendo a íntima aqui. Porque toda vez que ele descreve um povoado, você pensa assim, isso aqui certamente é aqui em Goiás. Eu tenho certeza, eu já passei por esse lugar. E aí, se você é um argentino que lê isso, você fala, não, mas eu já passei por isso aqui é perto da cidade onde minha mãe nasceu, sei lá, uma coisa assim. Esse aspecto do realismo é muito real, é muito físico. É diferente de um realismo de um universo fantástico. Então, é isso, esse espaço entre o que é realismo e o que é fantástico, é esse vale de estranheza onde esses autores trabalham, né? Então, o cara tem um problema corriqueiro, assim. Ele a amiga dele, a conhecida, foi passar uma temporada em Paris, ofereceu a casa pra ele descansar, tanto que ele sai todo dia pra trabalhar. O negócio é tão real que o cara bate ponto. Ele sai todo dia pra trabalhar. O trabalho dele é o trabalho, pelo que ele conta muito brevemente, é muito corriqueiro. Não é um trabalho artístico ou intelectual, é uma coisa meio burocrática até. E ele volta. E aí ele não consegue dormir porque ele tem que cuidar dos coelhos enquanto esconde os coelhos da empregada. E aí já começa a ficar esquisito o negócio. Você já fica assim, tá, já não é? Porque esse aspecto do real, para você chegar na fantasia a partir desse real, você tem que passar por esse vale. Você tem que passar por essa ponte, é onde tá o que, você se vê pensando assim, cara, quando ele fala que guarda, sei lá, que guarda o coelhinho no armário. Mas o coelhinho vai roer esse armário. Eu pensei, eu não tinha que estar preocupado com isso, eu tinha que estar preocupado com o fato do cara vomitar com ele. Não, a minha preocupação é assim, roeu, e ele fica preocupado se o abajur é caro, né? Roeu o abajur caro da mulher. Então a sua preocupação também passa a não ser o fato dele vomitar coelhinhos, e passa a ser a frequência com que ele passou a vomitar coelhinhos, e não o fato de vomitar coelhinhos, ou como ele tem que esconder aqueles coelhinhos, ou o fatal que é então, tem que abater. E agora? O que eu vou fazer com tanto coelho? E quando eles começaram a se reproduzir, e olha que ele nem falou dessa parte, eu só ficava pensando assim, meu Deus, esses coelhos vão começar a dar cria. Eu fiquei aflita o tempo todo, pensando, vai começar a dar cria, um dia ele vai chegar, vai ter o dobro de coelhos. Aguarde. Então você tem que atravessar esse caminho aí. E é nesse atravessamento que acontece essa realidade mágica, essa realidade fantástica, que e aí eu volto à minha crítica da crítica, que é muito latino-americana. Não é a mesma coisa da fantasia, como a fantasia acontece na Europa. Por isso que eu brinquei falando assim, tudo parece muito o Reino Unido, assim, tudo meio... E hoje em dia tudo é meio Senhor dos Anéis, né? Não é isso. E não precisa necessariamente passar pelas alegorias, como você falou, Jorge. Mas é esse calcamento no real. E se você tá falando de autores latino-americanos, o real é aqui, é a pátria grande. Então as coisas são muito parecidas, assim, as realidades são muito parecidas. É ambientado em lugares que fazem sentido real pra gente. Então, você tá o ambiente é conhecido, e se reconhecer nesse ambiente seria até confortável, não fosse o elemento fantástico, o elemento mágico, o elemento fantasioso, como quer chamar. Isso é muito latino-americano. Então,
fica a minha crítica da crítica aí, que eu gostei muito do que você trouxe, porque isso nos tira desse automatismo. Então você poderia estar lendo falando assim, o cara foi lá passar uma temporada na casa da amiga, e aí o que poderia ser automático, o que podia se torna algo inquietante, assim, você tem essa quebra, que o cara... Então, eu tinha esquecido de te falar que volta e meia me acontece de vomitar um coelhinho. Aí você já, eita. E eu gosto que nessa construção ele vai colocando o leitor nessa lógica, né? Porque ele vai falar, não te contei, mas você imagina que ia ser muito difícil mesmo falar sobre isso com alguém. E outra, tava tudo sob controle. Tinha uma frequência, tinha uma recorrência, então tava tudo bem. Não tinha por que eu sair contando. Exato. Eu já tinha o modus operandi, eu já conseguia controlar essa realidade, que era a minha realidade, o mundo em que eu vivia. Por mais que ele fosse esquisito a você, era uma coisa que eu sabia, que eu vivia, que eu existia e que estava sob controle, né? O problema do conto, as coisas saem de controle, como essa construção, que veja só, a gente tem 3 modelos de realidade em jogo, né? A realidade da moça que tá na França, que é uma percepção da realidade que ele supõe que é a mesma que a nossa. Então ele tá falando, olha, eu sei que pra você, na sua realidade, na sua construção da realidade, alguém que vomita coelhos não é normal. Na minha construção da realidade, é normal. Porém, no desenvolver do conto, no final do conto, ele fala, bom, na minha construção da realidade, tem também uma fratura. Por quê? Porque eu vomitei 10 coelhinhos. E tudo bem, isso aqui ainda estava dentro da lógica do meu conto. Até o momento em que eu vomitei o 11º. Aí eu falei, bom, aí ferrou. Porque se eu vomitei o 11º, significa que vai vir o 12º, que vai vir o 13º. Então a própria percepção da realidade dele também quebra. E aí a gente vai fazendo essa desconstrução, né? Essa própria fragmentação da coisa. Não sei como eu resisto, André. A senhora há de se lembrar que vim para sua casa com o objetivo de descansar. Não é culpa minha se de vez em quando vomito um coelhinho, se a mudança também me alterou por dentro. Não é nominalismo, não é magia, só que as coisas não podem variar assim de repente. Às vezes as coisas viram brutalmente e quando a senhora esperava que a bofetada viesse da direita. Assim, André, ou de outro modo, mas sempre assim. Faça o que posso para que eles não destruam suas coisas. Roeram um pouco os livros da prateleira de baixo. A senhora verá que estão escondidos para que Sara não perceba. A senhora gostava muito de seu abajur com suporte de porcelana, cheio de borboletas e cavaleiros antigos? Mal se notam as emendas. Trabalhei a noite inteira com um cimento especial que me venderam numa loja inglesa. Como a senhora sabe, as lojas inglesas vendem os melhores cimentos. E agora fico sempre ao lado dele para que nenhum consiga tocá-lo de novo com as patas. É quase bonito ver como eles gostam de ficar de pé. Nostalgia do humano distante. Quem sabe imitação de seu Deus ambulando e olhando para eles de cara feia. Além disso, a senhora deve ter percebido, quem sabe em sua infância, que é possível deixar um coelhinho de castigo por horas e horas, virado para a parede, de pé, patinhas apoiadas e muito quieto. De Julio Cortázar, Carta à Senhorita em Paris, em Bestiário, Editora Companhia das Letras, tradução de Heloísa Jean, 2021. E aí eu acho que a gente pode pegar esse gancho para destrinchar um pouco isso, né? Na parte que eu tava destrinchando no primeiro bloco aqui, ele vai falar de como ele vai fazer essa inversão e de 2 caminhos que ele faz para isso, né? O primeiro é esse que a gente falou, essa categoria lógica e os instrumentos racionais que a gente usa para perceber a realidade, principalmente o tempo e espaço. Então ele vai, ao longo desse trabalho dele nas narrativas, fazer postulações de negar essa percepção, né? De negar essa construção, de trazer outras possibilidades dessa organização física da coisa, né? Então a possibilidade de que alguém vomite um coelho, ou a ideia de que você lê uma narrativa e de repente você tá lendo a narrativa da pessoa, lendo a narrativa e você não sabe muito bem quem é o personagem, quem que tá lendo, o que que tá acontecendo ali, ou em algum outro conto dele que a gente vai ver mais pra frente, da ideia dos jogos, dos duplos, dos espelhos, dos reflexos, a própria ideia da duplicidade aparece bastante também em muitos contos, e acho que ele vai fazendo essa construção, mas além disso, o outro elemento que ele coloca é a própria ideia da linguagem. Ele vai trabalhar bastante o conto e a linguagem como uma ferramenta insuficiente, né? Se a gente tem já uma realidade que a gente não capta inteira, que é uma realidade que não deixa a gente acessar o real, né? E isso, enfim, podem ter N desdobramentos
na psicologia, na ideia lá do real lacaniano, mas enfim, não é esse o ponto aqui, mas quem quiser tiver curiosidade para isso, mas essa ideia de que o real, ele não existe enquanto coisa que é acessível pra gente, né? Ele existe, mas não é uma coisa que a gente vai nunca conseguir apreender, né? É a mesma ideia do tempo que o Paul Ricoeur vai trabalhar em outros textos teóricos, que o tempo é uma coisa que a gente não consegue se aproximar sem ser construindo uma narrativa que humanize esse tipo de coisa, né? Então a gente só consegue construir interpretações, fragmentos, ideias desse aspecto maior e inalcançável. E esse obstáculo que ele vai tentar superar tem bastante influência do próprio surrealismo, de próprios trabalhos ali, que vão visualizar e experimentações, tentativas em muitos caminhos. E eu gosto particularmente de 2 caminhos, né? Um, que nessa síntese ele vai pensar, é a literatura enquanto um jogo, né? Enquanto uma brincadeira, enquanto uma troca. Uma literatura que vai pensar nessa possibilidade. O jogo, uma das coisas que caracteriza e inclui o jogo é a ideia da sorte, a ideia do acaso, que é um tema que ele sempre tenta inserir nas narrativas dele ali, principalmente do fim do período dele. É uma coisa que vai aparecendo numa tentativa de lidar com um texto escrito, que é um texto que vai sempre ter uma resolução, nunca vai conseguir gerar uma interpretação possível aleatória, porque a gente tem um autor que já escreveu aquilo, então a gente não vai conseguir pegar um livro e aleatoriamente ter um final, porque tá escrito, ele tá ali, tá decidido, né? Mas ao mesmo tempo, essa tentativa de procurar outras maneiras, de procurar outras formas, outras combinações, outras ideias, outras maneiras. Um dos contos que eu comecei a ler dessa trupe, que é o que a Ana tava falando, foi com Borges. Infelizmente, eu não consegui fugir desse caminho. Foi o Jardim das Veredas que se bifurcam, que é um pouco dessa brincadeira também, de construir um labirinto que é um romance ao mesmo tempo e que vai tentar colocar essas veredas, essas possibilidades, esses desvios narrativos dentro de uma narrativa que não tem como se abrir, porque tá escrita e tá feita, né? Ele vai fazer isso, por exemplo, no jogo da amarelinha, que é o que a gente tava comentando. A gente não vai tratar disso aqui também, porque nenhum de nós 3 ainda leu o jogo da amarelinha, mas mesmo se tivesse, também não seria o caso de tratar agora. Mas essa questão de pensar nas possibilidades da narrativa, né? Essa é uma das coisas que eu gosto bastante. Tem uma outra que eu quero aprofundar, que é essa relação dele do conto policial, dessas tradições do Edgar Allan Poe, mas eu falo disso mais pra frente. Queria conversar com vocês agora, então, dessa distorção que ele faz de como ele usa a linguagem, o jogo, ou esses desfechos estéticos que ele faz, né? O Jorge estava comentando aqui que ele tem um texto em que ele classifica a produção dele em 3 partes. Eu tô aqui com o livro dele, são aulas de literatura que ele deu na faculdade de Berkeley em 1980. E lá ele falou bastante do método dele, né? Do processo dele. E aí ele conta que ele vê, né, na produção dele, bem claramente 3 fases, assim. E acho que bastante do que você estava falando, Arthur, tem muito a ver com com 2 fases, né? A mais metafísica e a mais estética dele. Então ele disse que no começo, né, quando ele estava ainda começando a escrever, estava explorando, né, os gêneros, as formas e tal, ele se considera numa fase mais estética. Ou seja, ele estava ali buscando recursos de linguagem, buscando entender o que dá para fazer, o que não dá, como que dá para ser diferente, como que dá para seguir uma tendência ou não seguir, tá na vanguarda ou não tá. E aí ele fala que nisso tinha ali um certo nicho de escritores e amigos e tal, e eles meio que escreviam quase uns para os outros, assim, tentando fazer essas explorações, tentando se desafiar de alguma forma, tal. Então tinha mais essa preocupação. E aí dentro disso, como criar o elemento fantástico. Então, como colocar esse elemento fantástico dentro de uma preocupação que era mais ali da forma, né, dos contos. Nessa fase tem, por exemplo, aquele conto da continuidade dos parques, né, que o protagonista, é um conto curtíssimo, né, que o protagonista senta numa cadeira de veludo verde, né, começa a ler um romance, e aí lá no romance tem um casal brigando e tal, e aí o homem decide sair correndo com uma faca, sobe na escada, e aí ele ataca um fulano sentado numa poltrona de veludo verde lendo o romance. Então, cria ali justamente o que o Arthur falou, né? Aquela ideia, né, de uma coisa que se fecha nela mesma, né? A fita de Moebius ali. Então, o que é o homem lendo? O que é a realidade do homem lendo? O que somos nós lendo sobre o homem lendo? Sobre a realidade do homem lendo, né? Então, é um pouco essa pegada bem estética, né? E aí ele fala que depois
ele vai para Paris, lá mais ou menos no começo dos anos 50 e tal, e já nessa fase ele começou a ter um outro tipo de preocupação, mais com os personagens, mais com uma ideia do que é o humano, uma coisa mais filosófica, ontológica, né? Por isso que ele chamou de uma fase metafísica, né? Ele fala que, eu não sou filósofo nem dotado para a filosofia, mas ele tinha essa autoindagação lenta, difícil e muito primária sobre o homem, não como simples ser vivente atuante, mas como ser humano, como ser no sentido filosófico, como destino, como caminho dentro de um itinerário misterioso. Aí entram essas outras questões, o que é a realidade, o que é esse ser humano, quais são as questões que, né, de alguma forma incomodam, de alguma forma definem, de alguma forma constroem uma pessoa ali. E eu vejo muito um aspecto muito psicológico nesses contos. Inclusive eu acho que esses que a gente, né, escolheu aqui, como eles são do livro Bestiário, que é de 51, tá meio que nessa transição de algo mais estético para algo mais metafísico ali, né? E aí depois ele fala que, em certo momento, ele vai para Cuba, logo depois da Revolução Cubana, em 59. E aí ele passa um tempo lá, tal, começa aí a se aproximar de uma relação mais histórica, uma relação mais preocupada com questões sociais, questões políticas, etc. Né? Então é quando ele diz que passa para um momento histórico da criação literária dele também. Ele passa a... Não que ele descarte o resto, né? Mas soma-se ao que ele já tinha de estética, né? E de metafísica ali, uma parte mais de uma preocupação que ele diz, né? Enquanto escritor latino-americano, isso significava algo, né? Que ele precisava manifestar ali na maneira dele escrever. Ela tinha de investir nos termos e na condição de latino-americano, com tudo que trazia de responsabilidade e dever. Tinha de inseri-la também no trabalho literário. Por isso eu acho que posso usar o nome etapa histórica, ou seja, um ingresso na história para descrever essa última baliza em meu caminho de escritor. Então é interessante pensar isso, né? Ele tem ali, né, vários momentos, mas ao mesmo tempo não é que a gente vai pegar um conto dele e falar, bom, esse conto aqui é da fase estética, então tem zero história, né? Até eu que escrevo, por exemplo, a gente nunca está isento daquilo que nos afeta, né? De tudo, né? Todo lado psicológico, todo lado metafísico, espiritual, histórico, né? Então, mas é interessante pensar nesse sentido até de criação artística, né? Qual que era talvez um impulso mais forte em cada momento ali. E acho que isso fica até bastante evidente em certos contos dele, né? O que ele está buscando ali? Tem uns que são claramente, né, esse efeito estético mesmo. Enquanto outros, como esses, eu enxergo muito uma questão psicológica. Até, por exemplo, o dos coelhinhos que a gente estava falando, né? Eu ficava enxergando ali, aí puxando a sardinha pro meu lado psicanalista, né? Que ele chega já na casa, já reparando, assim, né? Nossa, mas tinha ali... O livro de arte, não sei das quantas, encostado ali. Tinha ali o abajur, marca tal, tinha ali o lustre, não sei... Parece um incômodo, assim, né? Com aquele excesso, né? Aquela coisa, assim, meio pedante daquela mobília, né? Ele fala muito isso, né? As coisas da casa dela, você vê, assim, que a casa dela é um luxo. Ele fala, o bonito armário no seu quarto, imagino que você deva gostar muito dele. Aí eu pensei, já estragaram o armário. Daí tem essa coisa, assim, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, então será que, né, até que ponto ele ficou realmente incomodado que os coelhinhos estavam destruindo tudo, assim, né? É mesmo, não tinha pensado por esse lado. Né? E aí será que, né, talvez os coelhinhos não sejam ali uma manifestação do inconsciente que ele não disse, né, e que fizeram o que ele queria fazer? Na verdade ele queria destruir aquilo tudo e falar pra ela, não, eu tô me sentindo aqui um ser estranho na sua casa, quase como se eu mesmo fosse um coelhinho, porque isso aqui não é o mundo, né? Isso aqui é outra realidade. E aí ficou me passando muito o estranhamento daquele lugar. Talvez o lugar fosse mais estranho que os coelhinhos saindo dele, assim, sabe? Aquele apartamento tão diferente, né? Numa Buenos Aires, ali específico. O que o Arthur, só fazendo a ligação do que você tá falando com o que o Arthur falou, ele tinha um controle disso antes, porque a gente tem um controle desses estranhamentos do cotidiano, né? Tem um dia que você tá mais... Só que ele foi para um ambiente completamente diferente e um ambiente meio over, né? Não é só porque é um ambiente diferente, é porque é meio over. É, super over. E aí ele não consegue mais controlar aquele estímulo, aqueles estranhamentos, aquele desconforto, talvez, né? Tudo é muito perfeito, tudo tá muito no lugar, tudo muito... Né? Então será que ele tava cuspindo coelhinhos ou tava cuspindo as neuroses dele ali, né? De alguma maneira.
É mesmo. Aí já puxando um pouco pro outro conto, né, da Casa Tomada, ele tem várias interpretações. Se você colocar lá na internet, você vai achar um monte de interpretações do... Mas eu gosto muito de pensar ali como se fosse a casa em si, enquanto uma versão nossa, assim, de nós mesmos, né? A casa enquanto a nossa casa da mente, assim, né? enquanto a nossa psique ali, de alguma maneira. Como se os quartos fossem as partes da nossa mente, ali, de alguma forma. Puxando já para um lado mais junguiano, que eu, né, sou fã. Então, assim, e aí a gente pode pensar, bom, os quartos vão se fechando. E é como se ele ouvisse ali alguma coisa, né? Ele fala que ele ouve uma espécie de um barulho diferente, que ele não identifica, assim, exatamente o que é, mas ele não vê nada. Ele ouve. E aí ele ouve e já fica apavorado. Mesmo sem ter identificado exatamente, ele vai lá e fecha a porta rapidinho. Aí eu fiquei imaginando assim, sabe aquelas ideiazinhas que às vezes começam a brotar na nossa mente, assim, né? Assim, vai fazer tal... Não, peraí, esconde aí, né? Tranco a porta, eu não quero ouvir essa coisa aqui que meu inconsciente está querendo dizer. Então fica aquele murmúrio, assim, né? E aí eles até falam que quando eles iam cozinhar, e era perto da porta fechada, eles aumentavam a música, né? E faziam barulhos que era para aquilo lá não afetar eles, né? As falas que vinham daquele outro lugar ali, né? Que tá fechando. E era legal que dentro da casa, o primeiro quarto a ser tomado é o quarto que eles não usam, que era justamente um quarto mais chique ali, né? A parte como se fosse uma parte mais nobre, né? De alguma maneira ali da casa. E aquela parte ali é a primeira que fecha, né? Então essa parte aqui que eu não quero ver isso. E eles têm uma coisa assim muito dessa ideia do automatismo também, né? Que a gente estava falando, assim. Eles, eu vou agora ficar tricotando sem parar aqui, aí eu tricoto, depois desfaço, tricoto de novo. Ou eu saio só para comprar novelos ou livros, e ele só lê livros franceses, e aí ele fica nisso, lendo e relendo ali e tal. Uma coisa também de um tédio, né? E aí isso me lembra um pouquinho o Rubião, assim, né? Um tédio ali, né? Eu não quero pensar, não quero sair do meu automático, que aí tem alguma coisa ali que vem incomodando, né? Esse tomado, né? É como se um complexo interno ali, uma neurose de novo viesse tomar, né, as pessoas, aquela mente. Até o ponto que toma completamente, ele fala, bom, realmente eu não quero saber aí o que tem aí na minha mente, né? Vou trancar a porta final e jogar ela no ralo. Porque eu não quero nem correr o risco. Ele fala não correr o risco de alguma pessoa, né? Sem querer entrar ali, ir roubar e se deparar com tudo aquilo, né? E eles também, né? A gente não pode correr o risco da gente resolver olhar para trás e querer descobrir o que estavam murmurando aqui, né? Nos nossos esconderijos inconscientes, de alguma forma. Eu vejo esses contos bem como essa fase, assim, uma espécie de metafísica psicológica somada a uma estética muito interessante, né? Então. Eu gosto desse conto, principalmente pelas várias interpretações que ele tem, e eu gostei muito da sua, Jorge, porque aí você falou, né, que puxou a sardinha a brasa pra sua sardinha psicanalítica, eu sempre puxo a brasa pra minha sardinha da política, porque eu levei um tempo para aceitar que esse conto tinha outras interpretações que não a política. De novo, porque a gente fala na América Latina, né? E falar de América Latina também é falar de política. E o Cortázar era um cara muito ligado, né? Muito crítico politicamente e tal. Mas temos que lembrar que esse é o primeiro livro, né? De contos dele. Então, talvez... Eu acho que, pensando nessas divisões aí que ele mesmo fez, né, da própria obra, é muito genial você perceber, e para mim agora é claro isso, que alguém conseguiu criar uma coisa que tem várias interpretações. Porque não é assim, o cara deu uma interpretação e a gente dá... Não, com certeza ele deu essas várias interpretações. Da mesma forma que eu acho muito genial ele ter conseguido fazer de uma forma tão breve e tão fisicamente curta um conto tão complexo quanto o da continuidade dos parques, que é o que você falou, que o cara senta na cadeira de veludo verde. É um conto muito curto. Eu tava falando com vocês antes da nossa gravação, falando brevemente, né, que um amigo me apresentou de uma autora, de uma pesquisadora que fez uma análise linha a linha desse conto. Você só faz uma análise linha a linha do negócio que é muito curto. E ele é muito complexo. E ele é muito intrincado. E é curtíssimo. Então, o estranhamento vem da forma também, né? Ele colocou isso, que uma fase da obra dele é muito marcada pela forma, mas
Isso vem também daí, você conseguir fazer. E por que eu digo que eu dou interpretação política, né? Você tem esses dois irmãos que vivem numa casa e eles vivem de renda, então eles têm uma vida confortável. Financeiramente, eles têm uma casa mais do que confortável, que eles falam que tem uma ala toda da... Primeiro, que se você se refere à sua casa com alas, não é uma kitnet. Então já assim, né? Cabeça tem que ser cortada. Assim, os dois são solteiros e eles falam, né, que eles têm um casamento de irmãos quarentões, assim. Porque essa vida muito pacata, a irmã sempre tricotando, e tricota mais do que usa, porque ele fala, tem um momento que ele fala assim, um dia eu abri um gaveteiro aqui e tinha uma imensidade de chales novinhos, assim. E eles faxinam a casa e eles têm esse prazer, né, de, afinal, você não faz uma mesma coisa todo dia se aquilo não traz um prazer. De faxinar essa casa. São só os dois. E a casa está sempre cheia de pó. E metódicos, né? Sempre no mesmo horário. No mesmo horário, dá 11 horas ele para e vai pra cozinha fazer o almoço e meio-dia eles estão comendo. E esse negócio da casa tá sempre cheia de pó. Quem mora em Brasília sabe. É exatamente. E ele ainda fala, né, que é um pó que você passa a mão nos pianos, assim, você sente. Cara, quando eu morei, a primeira vez que eu morei mais alto, assim, que eu morei num 5º andar, porque aqui em Brasília também os prédios não são muito altos. Então você sempre mora assim, primeiro andar, 3º, 4º. Primeira vez que eu morei num 5º andar, eu falei, agora eu me livrei do pó. É pior ainda lá em cima. Não sei como que funciona. Aí eu vejo, né, mas de novo, é uma interpretação possível, nem de longe é a única. E nem sei se foi a principal que ele quis dar. Hoje em dia tenho todas as dúvidas. Porque ele emenda, quando ele fala do pó, ele emenda com uma frase mais ou menos assim: Buenos Aires só é uma cidade limpa pelos seus habitantes. Porque é um esforço desses habitantes que a cidade seja uma cidade limpa. Porque não é. O pó, ele tá sempre sobrevoando ali, ele tá sempre assentando nos móveis, ele tá sempre assentando nos pianos. E se você passa a mão ali, sempre tem um pozinho pra limpar. Então, essa forma muito concreta que ele cria, uma estrutura concreta no texto, na feitura do texto, ele dá margem para múltiplas interpretações, porque é mais fácil, imagino eu que não escrevo nenhuma linha, e vou falar isso aqui na cara do Jorge, que citou, é mais fácil você deixar uma coisa muito fluida e muito aberta, e essa coisa ser aberta a múltiplas interpretações. Eu não disse nada, você interpretou tudo, estamos todos bem. Mas quando você, concretamente ali, na forma do texto, você deixa tudo muito bem assentado, muito bem escrito, e mesmo assim você tem múltiplas interpretações, aí você tem que ser muito genial mesmo, assim. E eu fico muito feliz que ele era um cara muito consciente da própria obra, a ponto de analisá-la sob aspectos como, né, essas divisões. Porque só alguém muito consciente e aí, né, você falou aí da psicanálise, só alguém muito consciente da própria obra e da própria escrita e da própria feitura do texto pode fazer o que ele faz, que é deixar tudo concretinho. De novo, você só analisa um conto linha por linha, que é o outro conto, se você tem ligações concretas ali de sujeito, verbo, objeto, complemento e tal. Porque mostra uma consciência é isso que eu quero. Eu quero isso aqui e não é deixar confuso. Eu quero que isso seja aberto a múltiplas interpretações. Agora, é a minha, a sua, é a do Arthur? Jamais saberemos. Essa era a graça, né? E quando você vê por outros aspectos, você, caramba, eu tava te ouvindo aqui pensando, faz todo sentido. Aí quando eu tava lendo, alguns dias atrás, relendo pela 1000ª vez, caramba, faz todo sentido. Quando eu li a primeira vez, eu pensei assim, não faz sentido nenhum. O que é isso? Que maluquice é essa? De repente o cara ouve um barulho, ao invés de olhar o que é, ele fechou a porta, trancou do lado de cá e falou, ok, é isso. E a irmã dele muito resignada, né? Ela, vamos ter que ficar deste lado da casa, ala oeste da casa. Desde que eu li esse conto a primeira vez, toda vez que eu procuro uma coisa, sei lá, vou procurar em casa e deixei no trabalho, vou procurar no trabalho e deixei em casa, eu lembro deles abrindo as gavetas falando, ficou do outro lado. Porque eles se resignam, assim, de que perdemos. Até o momento que eles estão literalmente na rua, porque eles vão fechando essas portas por dentro, né? E essa coisa do barulho, né? Nossa, é como se tivesse... Começa com um barulho surdo e depois, das próximas vezes, o barulho vai aumentando. Então, é muito fascinante
fascinante a forma como você pode dar essas múltiplas interpretações sem viajar na maionese. Você encontra base no texto para que essas interpretações sejam factíveis. Não é uma viagem no, é porque eu acho que pode. Não, se você parar assim, eu quero pensar por esse lado que você acha ali no texto essas bases. Eu acho que tem algumas coisas que eu queria falar. Primeiro é que eu acho muito curioso como vocês dois têm duas interpretações diferentes, porque pra mim ela vai pra uma terceira via. Eu tenho uma interpretação bastante material do que tá ali. Eu geralmente gosto de pensar e interpretar textos a partir da própria proposição ali, da narrativa, né? Eu gosto de visualizar muito no concreto, assim, né? História de duas pessoas que vivem num mundo esquisito, em que a casa pode ser tomada por vozes. Eu gosto de pensar no bruto da coisa, né? E enquanto eu fazia o texto pro Jornal Rascunho, eu vi algumas entrevistas, e em uma delas o Cortázar, inclusive, ele comenta, ele fala, bom, quando o conto saiu, as pessoas vieram me perguntar com muita frequência, né, da interpretação política, dessa questão ideológica do conto e tal, e ele fala, porra, mas eu só escrevi um sonho que eu tive, sabe? Sonhei e eu escrevi, e tá lá. Eu gosto muito de visualizar isso, né? E um pouco disso que a Ana falou, em algumas teorias de escrita, né? Você vai ver justamente isso, assim, essa ideia de um conto, de uma narrativa preguiçosamente aberta, né? Dessa ideia de que muitas vezes a narrativa ela pode ter um final em aberto, não por uma proposição, né? Por uma proposta, mas a ideia de que é um medo do escritor de adotar um posicionamento, de visualizar e falar, olha, é isso que eu quero que minha narrativa seja, né? Essa insegurança de tomar uma decisão de fato, porque é uma narrativa, né? E aqui a gente vê outra coisa, a decisão dele é deixar esses buracos, né? Eu acho que tá aí o pulo do gato, porque ele quer que essa narrativa acabe nesse momento para você entender que a realidade, ela tem fragmentos, ela tem buracos, você quer entender o que aconteceu com sua família, você quer ver as coisas que estão em suspenso, porque, sei lá, o tricô, ele ficou metade para dentro, metade para fora, é uma coisa que vai ficar para sempre em suspenso, é algo que não vai ser concluído. Essas coisas, elas acontecem, né? Acho que a proposição dele se completa muito por aí. E aí eu acho que eu posso puxar para um segundo ponto. Eu me mudei na quinta-feira passada, às 5 da tarde, entre névoa e tédio. Já fechei tantas malas na vida, passei tantas horas arrumando bagagens que não levavam a lugar nenhum, que a quinta-feira foi um dia cheio de sombras e correias. Porque quando vejo as correias das malas, é como se visse sombras, elementos de um chicote que me golpeia indiretamente, da maneira mais sutil e mais horrível. Mas fiz as malas, avisei a sua criada que viria, instalaram-me e subi pelo elevador. Exatamente entre o primeiro e o segundo andar, senti que ia vomitar um coelhinho. Eu nunca havia ele falado nisso antes. Não pense que por deslealdade, mas é natural que a pessoa não comece a explicar aos outros que de vez em quando vomita um coelhinho. Como o fato sempre se passou comigo quando estou sozinho, guardei o tal como se guardam tantos registros do que se sucede ou fazemos suceder na total privacidade. Não me recrimine, André, não me recrimine. De vez em quando me acontece de vomitar um coelhinho. Isso não é razão para não morar em qualquer casa. Não é razão para que devamos nos envergonhar e isolar-nos e manter o bico calado. Quando sinto que vou vomitar um coelhinho, ponho os dedos na boca como uma pinça aberta e aguardo até sentir na garganta a lanugem morna que sobe como uma efervescência de sal de frutas. Tudo é veloz e higiênico. Transcorre num instante brevíssimo. Retiro os dedos da boca e neles trago seguro pelas orelhas um coelhinho branco. O coelhinho parece contente, é um coelhinho normal e perfeito, só que muito pequeno. Pequeno como um coelhinho de chocolate, só que branco e inteiramente um coelhinho. De Júlio Cortázar, Carta a uma Senhorita em Paris, em Bestiário, editora Companhia das Letras, tradução de Heloísa Jean, 2021. E aí eu acho que vai para uma segunda construção que eu nunca tinha parado para pensar na proposição do conto, mas é uma ideia de uma brincadeira, talvez até um estranhamento da narrativa, de repente, do que a gente pode pensar aqui também, nessa questão do estranho, que vem de uma questão quase anterior, tanto para ele quanto para Borges. Se a gente for ver algumas aulas de Borges e Cortázar, as pessoas vão falar muito deles como escritores de conto, por excelência, né? Eles trabalham estruturas de contos e colocam ali duas fortes influências para eles, uma
uma forte influência de autor e outra forte influência mais de gênero, né? A primeira é a ideia de que eles eram grandes leitores de Edgar Allan Poe, né? Cortázar lia muito Allan Poe, dialogava muito com Allan Poe, os textos dele, ele tem 2 contos, inclusive, que são manuscrito achado, etc, etc. Um é um divertidíssimo, que é achado numa mão, que é sobre um violinista, e o outro que é um achado no bolso, que eu gosto bastante, vou falar dele daqui a pouco, que dialogam com um manuscrito encontrado numa garrafa. Esse é o que não tem nem o bolso e nem o manuscrito. E o Borges, enfim, eu não vou comentar muito sobre o Borges, mas que vai dialogar um pouco com o Poe também, no sentido de que os dois também bebem muito nesse sentido da narrativa policial, que também Poe foi precursor, né? A gente pensa muito no Poe como precursor de terror, mas também precursor de investigação, de policial. E aí, um desses contos, ele surgiu, uma dessas leituras surgiu, porque eu entendi o diálogo deles com a narrativa do policial, no sentido de que toda a narrativa policial, nessa proposta, é menos uma narrativa sobre um crime e mais uma narrativa que vai propor uma brincadeira ou uma descoberta da narrativa, né? E aí eu citei o Borges bastante porque o texto que eu vi em específico falava sobre a morte e a bússola. E ali o Borges, ele vai fazer uma espécie de inversão do policial, que é o quê? Quem explica o crime não é o que a gente está acostumado a conhecer todos os dias, que é o investigador que vai contando pro leitor o que ele tá fazendo, como ele tá descobrindo, que vai ordenando para o leitor onde estão as pistas, o que elas querem dizer, como é que elas se encaixam na leitura geral da narrativa, mas é o bandido que tem um pensamento racional, o assassino que tem um pensamento racional, e vai explicar pro leitor no fim do livro, porque o detetive, ele tá ali preocupado em investigar coisas holísticas, visualizar questões da cabala, achar palavras aleatórias num livro sagrado e ver se isso chega até o criminoso, enquanto o criminoso, ele faz o oposto, né? Que é essa inversão de papel. Então é um crime que o criminoso ganha porque ele é mais competente do que o detetive para apresentar pro leitor uma narrativa crível. Então a gente entende muito mais a narrativa, acha muito mais verdadeira a narrativa do ponto de vista do malvadão do que do fato do detetive. E a narrativa da brincadeira desse detetivesco, ele entra ali, né? Nessa ideia de uma narrativa que eu entendo que o leitor, ele tem que desvendar e entender e descobrir qual vai ser o porta-voz ali que vai fazer a narrativa mais crível, a narrativa que vai fazer mais sentido, que vai narrar de alguma forma que vai acontecer, né? Tanto que ele brinca com um mote, um tropo muito comum do detetive é o final da história, em que você tem toda a descrição do plano, né? Geralmente pela pessoa que vai ser a grande porta-voz ali. Então é a pessoa que tem a credibilidade maior pra narrativa detetivesca, e a brincadeira do leitor é conseguir chegar nessa mesma narrativa. E aí eu acho que tô falando isso porque eu acho que o Cortázar, ele vai brincar um pouco com isso, no sentido de que a gente vai ter algumas interpretações, algumas buscas por essa explicação de narrativa policial. Em alguns momentos essa coisa vai faltar, ou a gente vai ficar preso nessa ideia de tentar ordenar os fatos, de tentar conseguir fazer uma leitura geral do que tá acontecendo ali para chegar nesse ponto. O manuscrito achado num bolso, que a gente tava comentando aqui agora, ele vai contar a história de um homem que tem uma brincadeira muito peculiar. Ele tá ali nos metrôs de Paris e ele quer flertar com as pessoas, mas de um jeito muito específico. Ele não olha pra ninguém, ele não estabelece o contato pra ninguém, ele olha pras pessoas pelo reflexo. Então o contato principal não é entre duas pessoas, é entre dois reflexos. A partir desse reflexo, ele vai dar um nome pro reflexo e vai começar um relacionamento com essa espécie de duplo que tá ali no espelho, para depois começar a pensar nesse relacionamento. E esse relacionamento, ele só vai se desdobrar de uma maneira muito específica, tá? Paris tem um metrô cheio de baldeações e linhas e caminhos e divergências possíveis, e no momento em que ele vai encontrar uma pessoa que ele quer flertar, ele vai colocar um mapa na cabeça dele. E ele vai seguir esse mapa. Então, sei lá, ele encontrou um reflexo na estação 3 da linha verde, ele vai até a estação 5 nessa linha verde, vai descer, vai embarcar na linha azul, depois vai até outra estação, vai descer na linha vermelha e vai sair na estação tal. Se o reflexo fizer o mesmo caminho que ele, a pessoa do reflexo fizer o mesmo caminho que ele, aí a gente tem uma coisa. Aí a gente pode começar a conversar. Ele consegue um dia, efetivamente, que é quando o conto começa, encontrar uma
uma pessoa que faz esse caminho, uma moça que entra nesse jogo com ele, aí ele encontra com ela e explica o jogo. E aí eles falam, bom, agora a gente vai jogar junto. E a gente só vai ficar junto se a gente se encontrar de novo. E aí você fala, caralho, que porra. Difícil dar match com esse homem, hein? Não, e o lance é que a moça também gosta. Ela fala, beleza, então aí, agora a gente só pode ficar junto nessa condição. Não tem como saber. E aí eu acho que a graça e aí a gente até brincou no grupo dessa questão do porquê que ele botou o manuscrito no bolso, né? Acho que ele coloca, inclusive, a brincadeira do acaso no próprio título, né? De onde você encontrou esse bilhete? Por que ele tá no bolso? Quais são os acasos que entram nessa narrativa? Porque o acaso, ele não pode entrar na narrativa, porque na hora que ele entra, ele morre, né? Porque ele vira definitivo. Acabou o acaso. Se eu escrevi, não tem mais chance. Acabou, né? E a gente fica com essas pontas abertas, com essas questões. Eu acho que ele faz esse caminho da narrativa policial por esse laço, assim, essa distensão da explicação das coisas que vão acontecer, de como elas vão acontecer, de um ponto em que você não consegue acompanhar essa possibilidade, você não consegue desvendar algumas questões, principalmente nessas mais tardias. E isso eu acho muito interessante. Eu acho que um dos meus favoritos é esse Achado no Bolso, e eu gosto demais. E aí acho que pra vocês também, pra eu saber de vocês, se vocês identificam outras questões, outros elementos que são recorrentes no conto dele, eu vou dizer que eu gosto muito da ideia de como ele trabalha com essa inversão da realidade, às vezes colocando duplicatas, né? Tem um conto que chama Uma Flor Amarela, que é um homem, ele vai entender que todas as pessoas nesse mundo, elas são imortais, e elas participam de um ciclo. Então, a Ana, ela vai viver, ela vai ter uma série de conquistas e tal, até o momento em que ela morrer, mas ela vai renascer em outra criança, e vai viver esse ciclo dela eternamente. Só que ele encontra um erro na trajetória dele num dia, que é um momento em que ele encontra o duplo dele que nasceu antes dele. E aí ele encontra essa criança e ele vê todas as semelhanças, todas as confusões, até o momento em que ela morre. E aí ele fala, ferrou? Porque se ela morreu, que era o meu duplo, e eu tô vivo, pra mim acabou. Eu não tenho mais pra onde ir depois que eu morrer. E aí ele tá ali num desespero, porque enquanto todo mundo é imortal, ele está lidando com a própria mortalidade, com essa distância, esse rompimento com o duplo dele, né? Eu não sei se vocês identificam ou destacariam algum outro elemento, assim, que vocês gostam nesses contos que a gente falou. Sabe que, lendo agora essa última vez esse do manuscrito encontrado no bolso do trem, né, do metrô, eu fiquei pensando, veio na minha cabeça aquele personagem do Jack Nicholson, do Melhor Impossível, do filme, que é bem obsessivo, assim, que ele só anda nos certos ladrilhos na rua, ele só fala de tal maneira, ele só mexe na casa de tais maneiras, bem compulsivo, assim. Daí eu fiquei imaginando, se ele fosse chavecar alguém no trem do metrô, tinha que ser desse jeito, com um método, assim, bastante, né, obsessivo, assim, né, bom, tem que ser desse jeito, assim, se acontecer isso, daquilo, e algo assim, que, né, é aquela ideia, né, do toque, né, que quem tem, né, se não corresponde ao toque, aquilo vai levar a um problema, né, é como se o mundo fosse acabar se a pessoa não correspondesse àquela ritualística, né, ou seja, checar 3 vezes a porta se está fechada, conferir o gás, tal, ou andar em certos locais na rua, ou então, né, bom, eu só posso ter um relacionamento se a pessoa fizer o negócio que está aqui escrito nesse meu papel, e o metrô de Paris é aquela, todas as estações são a estação Consolação ali, né, que é aquela zona. Então, pra dar certo, ou seja, é impossível, né? Mas pensando na sua pergunta, Arthur, eu acho que tem muitos contos que tem um elemento, assim, é como se fosse uma mosquinha na janela, assim, sabe? Tem um elemento ali, né, que é quase se fosse de onde sai o fantástico, mas as coisas giram ao redor, assim, de alguma maneira, né? Tem o outro conto que a gente comentou, né, do tigre, que chama O Bestiário, que dá nome ao livro, né, que é isso, tem um tigre ali na casa. E aí, a narrativa é do ponto de vista de uma criança ali, né, de uma menina. E o conto é inteiro, ele é grande, assim, ele tem um tamanho razoável, e ele é inteiro muito tenso, porque tem um tigre que anda pra lá e pra cá, né, e aí tá na estética dele ali, na linguagem, esse jeito tenso e ao mesmo tempo meio infantil, porque tá ali no ponto de vista da criança. Ele, não vão ali na biblioteca agora porque, né, o tigre. Mas tudo bem, então a gente fica aqui, mas ninguém fecha a porta, né, não acontece nada, eles só não vão lá, né. Não passa ali do lado da casa, no lado
do lago ali, porque é o tigre, né? Ah, fulaninho já falou onde é que tá o tigre pra gente poder sair daqui pra lá, né? Então, e o tempo inteiro, o tigre a gente não vê em nenhum momento, né? Então fica esse elemento ali como se fosse uma ideia vagando, assim, né? Que tudo gira ao redor, como se fosse ali uma espécie de circularidade em torno daquilo e tratando outras coisas, né? E aí toda a relação da família, que é muito problemática, as raivas de um com o outro, as tensões, tem umas tensões sexuais, tem umas tensões de inveja, de raiva, né? E as crianças ali no meio querendo brincar e não sabendo bem como, às vezes apanhando e tal. Então, e aí você fica, tá, mas que, né? Esse tigre significa alguma coisa ou ele é só um tigre? Né? E talvez seja só um tigre ali mesmo. Né? E o problema não seja eles, sejam, né, as relações ali que são estranhas. Então tem esses estranhamentos assim, né, de coisas que estão, né, criando uma espécie de fissura, assim, de alguma forma. Assim como, de certa maneira, né, as partes tomadas da casa, os coelhinhos, né, tal, eles estão ali criando uma espécie de fissura na realidade que vão incomodando, mas em vários contos não é aquilo, né, o principal, fica aquela outra coisa ali girando ao redor, né? Eu acho que ele faz isso muito bem, assim, ele consegue de uma maneira que você começa a ler, e não é como alguns autores, você começa a ler, você já sabe o estilo dele, você já meio que sabe, bom, é isso aqui que ele vai trabalhar, né, então. Não, você só meio que descobre no final, muitas vezes, por mais estranho que tudo aquilo esteja, então, que é algo que ele fala, né, justamente do continuidade nos parques. Que a preocupação dele era se ao ler, né, tem uma página e meia, se ao ler aquela uma página e meia, o leitor só ia descobrir, né, sacar aquela inversão na última linha, ou quase na última linha. E aí ele diz que dá para várias pessoas lerem, assim, né, então assim, tá funcionando, né. Então isso né, então acho que tem essa precisão, né, de onde que a gente vai ser fisgado ali, e tem esses elementos que ficam ali meio que boiando, assim, né, causando esses estranhamentos. Antes da Ana falar, eu queria fazer uma observação de que, de fato, em Paris as estações são quase todas muito movimentadas. Mas não é impossível, só é muito improvável. É aí que tá o pulo do gato. Mas é interessante porque a gente falou muito, né, do acaso, o acaso, mas ele ingessa tantas possibilidades que o acaso não tem muito o que fazer ali, não. Eu vou, sei lá, me relacionar com alguém ao acaso, mas não é tão acaso, porque o negócio tá cercado ali, né? A pessoa tem que sacar esse jogo e ela tem que fazer o mesmo caminho, e ela tem que... E isso acontece outras vezes em outros contos. Me chama muita atenção todos os aspectos que vocês falaram, e me chama a atenção essa pincelada do que o Jorge falou, comparando com o Rubião, de tédio, que aqui é só uma pincelada. No Rubião ele arrasta, né? Você sente aquilo até o final, assim. E é um problema para o personagem, essa vida tediosa, essa vida que só o mágico, até o mágico, aliás, é tedioso. Aqui ele mostra, não só nesses contos, eu acho que ele faz isso muito bem em vários, mesmo que não aconteça de você ler e falar assim, eu já sei que é... Sabe filme do diretor dos Sinais, essas coisas assim, que você sabe, em algum momento vai ter uma virada. Não é isso que acontece, porque acaba ficando bem comum, né? Um autor de qualquer coisa, você pega o estilo ali e aí aquilo vira meio uma repetição. No Cortázar, não... Aí, de novo, né? É muito cristalzinho, assim, porque isso não acontece. Mas esse tédio inicial está ali, só que ele não chega a te incomodar, como é no Rubião, porque eu acho que pela brevidade. Então é o cara que ele cospe um coelhinho, mas até isso é meio normal, né? Ele ali, às vezes me acontece. Eu gosto muito da casualidade dessa frase. Às vezes me acontece de vomitar um coelhinho. Às vezes, acordei com dor de cabeça. É muito casual, eu amo essa frase. Ou em outros, né? O cara senta para ler um livro, ou o cara tem esse costume de flertar no metrô dessa forma X. Então, são coisas muito cotidianas que, tendo ou não já o elemento de estranhamento, como no caso do coelhinho.
são cotidianas, são prosaicas, estão ali, né? E aí acontece esse improvável. E o improvável pode ser tanto a coisa fugir do controle. Eita, ó, o normal era um coelhinho por mês, agora em 2 semanas já foram 3, e o coelhinho muda de cor ainda, porque era sempre um coelhinho branco. Aí um dia, vou meter um coelhinho cinza. Ai, o que vem aí, né, gente? Ou então, tem um tigre ali. Não vamos passar por ali, mas também não vamos fazer nada a respeito disso. Ninguém vai fechar a porta, ninguém vai embora, ninguém é só assim, tá ali aquele tigre. Esse fantástico, esse estranho, esse estranhamento, ele tá ali, mas ele não irrompe mesmo, apesar disso. Não é uma quebra, aquela realidade não existe mais. Até na Casa Tomada, acontece a primeira vez e eles reagem meio, putz, pois é, né? Vamos ter que morar do lado de cá agora. Aí acontece segundos de, ficaram coisas pra lá, ficou dinheiro, às vezes procura ali um talher, um livro, os livros ficaram todos do outro lado. Então mesmo quando esse estranhamento ele rompe, ele não causa uma quebra nessa realidade talvez meio tediosa. Até isso é meio aos poucos, é como se você fosse se acomodando esse estranhamento, assim, e esse acomodar desse estranhamento já é também meio inquietante, assim, né? Ai, comecei a vomitar coelhinho demais, aí eu resolvi guardar no armário, aí você fica, não, bicho, vai estragar tudo, não é possível. Ou então, o cara que senta pra ler o livro, e aí ele, em determinado momento, ele levanta, né? Ele tem que interromper a leitura porque ele tem uma viagem, parece. E aí quando ele volta para ele senta na mesma poltrona, ele abre o livro e continua a leitura dali. Então eu gosto dessa forma como nada parece formalmente brusco, mas tudo muda, porque tudo já era muito esquisito. E aí muda. Aí você tem um tigre na casa, tem coelhinho demais, o coelhinho nasce de outra cor, e eu tô lendo o livro e aí eu tenho que levantar porque eu tenho que fazer uma breve viagem ao trabalho, e aí, então eu gosto muito dessa construção que em outros autores seria muito mais visível, mas no Cortázar só tá presente quando a gente para pra pensar. Você parou pra refletir e fala, caramba, é mesmo, tem sempre essa quebra, mas não é uma coisa do, eu já sei que sendo o texto do Cortázar, tá tudo bem até um determinado ponto. Não, por mais que você leia e releia, uma hora você tá assim, caramba, é mesmo, tem isso aqui. Eu gosto muito dessa, de novo, eu vou me repetir, dessa consciência que ele tem como autor. Acho que essa é realmente uma parte interessante, né? Porque você nunca sabe de onde vai vir a quebra, em que ponto vai aparecer, se vai ser no começo, se vai ser no meio, se vai ser o final do conto esse. É realmente muito bem destacado essa questão da construção. Bom, pra você que nos acompanhou até aqui, então você terminou a metade dessa temporada, já chegamos aqui no fim do 4º episódio. O próximo a gente vai falar sobre o cotidiano estranho em Clarice Lispector, com o conto O Amor e A Menor Mulher do Mundo. São 2 contos que a gente vai discutir na próxima semana. Estou ansioso para ler, eu não li ainda, não será uma releitura, não conheço os contos, estou ansioso para fazer essa leitura com vocês. E você que está ouvindo tem 15 dias aí para se juntar, para aceitar esse convite e participar dessa leitura com a gente. Também pensando que se vocês quiserem uma possível segunda temporada, fica também o apelo para vocês acessarem o apoia.se/leitura estranha, que tá na descrição aqui no comentário. Se você não quiser apoiar, você pode abrir também para visualizar todos os episódios dessa temporada e todas as leituras que você pode fazer para acompanhar a gente. Se você quiser apoiar a gente, mas não pode comprometer a renda mensalmente, você pode compartilhar esses episódios no Instagram. Se você quiser compartilhar os posts que a gente faz, pode seguir a gente no Instagram. Todos os links estão aqui na descrição e também na página do Apoia-se. E você pode também escutar esse episódio pela Aurelo, que lá cada play que você dá é remunerado. A gente ganha 1 centavinho por você escutar, sem você gastar nada do seu bolso. Então fica o nosso convite para o próximo episódio e até daqui 15 dias com mais uma leitura estranha.